Outros pontos importantes em se destacar é o seguinte: evitar o contato com a ferramenta de corte, né? Perigo de ferimento. Ali a primeira imagem a gente está mostrando um pé, né? Próximo ali, a máquina está rodando. Tem gente que coloca a mão ou o pé por curiosidade, não dá para imaginar isso, né? Mas tem gente que acha que não tem o potencial, acha que consegue parar na mão. Já vi cada coisa que até Deus duvida. Não ligar a máquina suspensa pela mão, entendeu? Ligar puxando ela, entendeu? A ferramenta de corte continua em movimento após soltar o acelerador também. É outro ponto que vocês têm que tomar muita atenção, né? Você acelerou ela ali, na hora que você para de acelerar, ela continua girando. Então você tem que esperar ela parar de girar até para você colocar ela no chão. Senão ela pode bater em alguma coisa, ou na hora que você está operando ali, você desliga ela continua girando ali, não tem aquela inércia dela, né? O último ponto ali, verificar e retirar do local de trabalho objetos sólidos, como pedra, peças metálicas e outras que podem ser lançadas sobre o operador. Tem um ponto aqui, pedras pequenas a gente não consegue, né? Olhar tudo, é complicado, mas pedras grandes também é um problema grande. E sempre quando vocês forem roçar pé de cerca, isso é um ponto de atenção muito grande. Pé de cerca de propriedade rural, por exemplo, sempre tem pedaço de arame e resto de grampo de cerca. Aquilo, a lâmina ou coisa pega naquilo ali que não vira ou se for um arame, volta igual um chicote para trás para o operador, né, que está girando, pegou no arame e volta para trás, tem que tomar bastante cuidado. Se for um grampo de cerca, aquilo sai igual uma bala, então pé de cerca tem que redobrar, principalmente essas cercas tudo remendada, né? Então sempre vai ter pedaço de coisa ali no pé da cerca. O camarada tá refazendo a cerca ali, ele cortou sobre um pedaço de arame, caiu no chão, ele não tá nem aí, ele passa para frente. Entendeu? Então sempre quando vocês estiverem operando perto dessas benfeitorias de propriedade rural, tomem bastante cuidado, prestem bastante atenção, ok? Tem que lembrar também que isso é uma roçadeira, isso não é uma motosserra. Então não é para cortar árvore ou arbusto muito grosso. Isso aí na hora que você estiver roçando, você tem que pegar mais grama, braquiária, grama, entendeu? Colonhão, aí ela vai bem. Agora chegou já na brotação, por exemplo, de canudo de pito, larga para trás, porque senão a lâmina não dá conta. Depois você volta ali com o machado ou com a foice, né, e acaba de fazer a roçada de forma manual. Então a roçadeira é para coisas que a gente chama assim, não lenhosas, né? Coisa lenhosa já é a motosserra. Agora nessa imagem aí a gente tá vendo alguns discos de corte, né? E um aviso do manual que fala: nunca trabalhar sem o protetor apropriado para a máquina e a ferramenta de corte, pois podem ser lançados objetos, ou seja, existe o perigo de ferimento. Aí na primeira imagem, lá em preto e branco, a gente vê a lâmina sem o protetor e o indicativo de que é proibido. Já na segunda imagem, já mais escura, a gente vê o protetor, né? O protetor da lâmina. E aí a gente vê agora na imagem colorida ali, essa carapaça, né? Essa proteção da lâmina, que na verdade para mim é a proteção do operador. Então esse é o principal item de segurança da máquina. Essa proteção, igual eu já falei com vocês, não pode ser remendada, não pode ser reaproveitada de nenhuma forma. Ela é uma proteção que, se ela for utilizada, é porque a lâmina quebrou e voltou para trás, ou que voou alguma coisa ali com tanta força que ela teve que quebrar para segurar contra o operador. Então aí tem que ser colocada uma proteção nova, ok? E ela é assim, é primordial para a operação. Eduardo, embucha quando o mato está muito alto. A gente sabe que atrapalha a operação, mas assim, não dá para operar sem, porque o risco de acidente é muito grande, beleza? O que devemos fazer para evitar o rebote? O que é o rebote? Na hora que você está operando e a máquina ela meio que toma da sua mão, ela te dá um arranque de uma vez, assim, você está operando, te dá um arranque. Quando que isso acontece? Quando você está utilizando a ferramenta de corte, né, ou, por exemplo, o metal, né, que é a lâmina, e existe o perigo de um rebote quando ela encontra com um tronco de árvore, né, um toco de árvore mais grosso, seco, né, que a gente fala quando corta, uma pedra ou um pedaço do poste de cerca, né? Então, é uma coisa que ela não vai conseguir vencer. Então, ela pega, na hora que ela está operando ali, ela vai e toma da sua mão de uma vez só. Aí, se você estiver operando um muito perto do outro, o que vai acontecer? A parte cortante pode pegar no colega, entendeu? Ou então a máquina pode até mesmo te jogar no chão. Então tem que tomar bastante cuidado. A máquina é lançada para trás no sentido contrário do giro da ferramenta de corte. No caso, a ferramenta de corte está cortando assim, né? Ela joga no sentido contrário. Existe o maior perigo de rebote quando a ferramenta encontra um obstáculo naquela faixa escura da imagem, daquele um cesto ali da lâmina, tá vendo? Então tem que tomar bastante cuidado, por isso que é bom
dar uma andada antes na área, né? Caso, vamos supor, aqui você já conhece o local, ok, mas se você não conhece o local, vai roçar num local novo, dá uma andada na área, vai gastar o quê? 2 minutos dando uma andada na área, descobrindo se tem uma pedra grande, se tem alguma madeira, algum cepo de árvore lá, ok? E aqui, nessa próxima imagem, a gente vê o sentido de operação, método de trabalho seguro, ou seja, vocês entram com a lâmina e jogam ela para a esquerda e volta no lado ali, joga para a esquerda, joga para a esquerda, joga para a esquerda, entendeu? Vocês têm que fazer esse sentido aí, ela volta, né? Ela volta no sentido limpo e entra cortando para a esquerda. Tem gente que consegue cortar bem para os dois lados, mas aí tem a questão do rebote. Se você volta com ela cortando para a direita, você pode pegar algum toco, alguma pedra e ela fazer esse rebote. Mas tem gente que fala assim, mas eu rendo mais e tal coisa. A questão é a seguinte, você está com a plena empunhadura, está firme, ok? Mas o recomendado, o primeiro trabalho seguro é isso, você entra com a máquina e joga para a esquerda, sempre nesse sentido. Aí, mais um item de atenção, né? A máquina nunca deve ser erguida acima da linha da cintura. Tem muita gente que vai roçar beirada de barranco, de talude, com a roça com ela alta, às vezes até acima da linha da cabeça. Isso é um risco seríssimo. A chance daquilo voltar, algum projétil voltar nos seus olhos, por exemplo, no seu rosto, é enorme. Ou ela dá esse rebote até na altura da sua cabeça, entendeu? Tem algumas máquinas que elas não são posicionadas por cinto, você aciona direto nela, é maior ainda o risco, entendeu? Então o recomendado é que ela sempre trabalhe da linha da cintura para baixo, ok? Sistema de bloqueio de funcionamento da máquina, equipamento durante a operação de inspeção, limpeza, lubrificação e manutenção. A utilização do bloqueio do equipamento. Ali a gente está vendo nessa imagem agora, que o bloqueio nada mais é que você colocar a máquina, né, na posição ali do stop, você empurrar esse botão para frente, beleza? Nesse punho, nessa imagem do punho, a gente consegue ver o número 1 aí, que é a trava de segurança, né? Que ela só vai permitir aceleração, que é feita pelo gatilho, o número 2 ali, se você tiver com a plena empunhadura, ok? E o botão lá, a máquina só vai ligar se ela estiver no ponto start, que aí você vai acionar o motorzinho de arranque dela, né, que é pelo cordão. E se você vai fazer alguma manutenção, alguma coisa dela, você tem que empurrar o botão para a posição stop, que aí não tem chance dela ligar de forma acidental. Agora a gente está entrando na reta final agora do nosso treinamento. Vamos falar agora do item muito importante, que é o checklist, né, do equipamento, que são os itens, de todos esses itens que a gente já falou até agora. Isso tudo deve ser feito o quê? No início da jornada de trabalho, você deve fazer uma inspeção no equipamento. A lâmina está com a trinca, né? Essa lâmina não pode trabalhar. A lâmina está empenada e está fazendo com que a máquina fique vibrando. Não pode operar com essa lâmina, certo? A máquina está sem a proteção da lâmina, né? Tem aquela carapaça de plástico laranja. Não pode operar, você entendeu? Não é que o serviço não vai ser feito. Tem que solicitar ao superior imediato, né? Então, aqui o pessoal que compra, e em obra, por exemplo, o pessoal do escritório, né? Enfim. Quem compra, quem tem a função de entregar esse material, tem que ter estoque, entendeu? Ou se não tiver naquele dia, opera no dia seguinte, naquele dia resolve, né? Tem que passar para o pessoal, a máquina está sem a proteção. No treinamento eu ouvi dizer que não é correto operar sem a proteção. Aí vai ser solicitada a substituição, vai ser feita a substituição e daí vai ser feita a atividade, ok? Ninguém quer que saia fazendo o trabalho de uma maneira desastrada, vamos dizer assim. Então, tem que estar com os EPIs direitinho, a máquina tem que estar em perfeito estado de funcionamento, tem que estar com a proteção do acelerador funcionando, o botão start stop funcionando, o guidão tem que estar bom, a lâmina ou o nylon tem que estar em boas condições também, beleza? A proteção da lâmina tem que estar ok, a proteção do elemento cortante tem que estar ok. Então, é feito isso no início do serviço, é antes de começar o serviço. Chegou ali, quanto tempo isso demora? 2, 3 minutos você consegue ver tudo, entendeu? Então não vai atrapalhar a produção, não vai atrapalhar o desenvolver da atividade, ok? A permissão de trabalho com relação à operação de roçadeira, só é permitida a operação e manutenção desse equipamento, no caso desse treinamento da roçadeira, pessoa treinada e capacitada. Quem que é pessoa treinada e capacitada? Né? Vocês que estão passando por esse treinamento, vocês estão aqui, né, escutando eu falar durante esse tempo todo, é justamente para falar, vocês estão capacitados, vocês sabem dos riscos que existem para a atividade, vocês sabem das obrigações que vocês têm que cumprir, né, porque trabalho é obrigação,
não é verdade? Quem que tá aqui sem precisar, né? Eu brinco lá em casa que eu falo que se eu ganhasse na Mega Sena, o que você vai fazer? Não vou fazer mais nada. Porque eu trabalho tanto que a gente trabalha, porque a gente precisa. É obrigação, a gente tem obrigação em casa, né? A gente tem gente esperando a gente. Então, a gente tem que entender que é uma obrigação. Então, tem gente falando com vocês, gente, tem que usar o protetor auditivo, tem que usar o avental, tem que usar a luva, tem que usar isso, tem que usar aquilo, tem que usar aquilo outro, porque tem que usar, é obrigado a usar. Eu prefiro fazer assim, eu prefiro fazer assado. Você está correndo risco. Depois você não pode falar que a culpa é da empresa, entendeu? Sendo que a empresa te forneceu todos os meios necessários para você se proteger durante o trabalho, né? Inclusive essa capacitação, entendeu? Isso é um investimento da empresa. A empresa paga por isso, né? Demanda um profissional qualificado para vir fazer o negócio, a pessoa que pode assinar, isso vai ser emitido um certificado e tudo mais, ok? A pessoa autorizada é que a empresa, ao colocar vocês nesse treinamento, ela está autorizando vocês a fazer essa atividade, né? Aí você tem a função lá, roçador. Aí chega uma pessoa que não tem a função de roçador e pega a roçadeira sem a empresa saber. A chance de acontecer um acidente com ele é enorme, né? Um curioso, vamos dizer assim. O cara, ele acha que sabe. Ele não estudou o manual da máquina, ele chega a ferramenta cortante no esmeril. Às vezes a gente faz na boa intenção, né? Mas é aquele ditado, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Então nós temos que ficar espertos, beleza? A capacitação de operadores de máquina automotriz ou autopropelidas, nossa, que nome difícil de falar, né? Deve ser constituída das etapas teórica e prática e possuir conteúdo programático mínimo descrito nas alíneas 1 deste anexo. E ainda, a etapa prática deve ser supervisionada, documentada, podendo ser realizada na própria máquina que será operada. O que a gente está querendo dizer com isso aqui? Capacitação é isso aqui, ó. Tem um treinamento teórico, né? À tarde tem que ir lá, vocês operar, como é que veste o EPI, um faz para o outro ver. Quem já tem mais experiência demonstra o mais recente. E é isso aí, a educação continuada para o trabalhador é sempre lembrando o trabalhador do que tem que ser feito, ok? Então, qual que é a legislação de segurança e saúde do trabalho que a gente está envolvido aqui na atividade suas, né? A gente tem que passar uma noção, só lembrar vocês que existe, né? Primeiro é a NR6, que fala dos equipamentos de proteção individual. Então, todos aqueles EPIs que a gente colocou lá atrás como obrigatórios, né? Que é o óculos, a viseira, o protetor auditivo, o avental de raspa, a luva, a botina, a perneira. Eles são itens que são obrigatórios devido ao risco, né? Igual a gente mostrou naquela imagem, ao risco que a atividade está associada, e eles estão descritos nessa norma regulamentadora, que é a primeira aqui, que trata dos equipamentos de proteção individual. Então, é uma obrigação da empresa fornecer as EPIs. Em contrapartida, é obrigação do trabalhador, a partir do momento que ele recebeu os EPIs e é treinado para tal, é obrigação dele utilizar, ok? Está na norma. Outro ponto importante é que a empresa vai acompanhar a saúde suas através do programa de controle médico e saúde ocupacional, onde são feitos os exames, né? Vocês não vão em uma clínica de medicina, passa lá pelo médico, o médico fala que vocês estão aptos ou não a realizar as atividades da sua função. Ele pode operar ou não pode operar a roçadeira, ele pode ou não pode operar ou trabalhar em altura, por exemplo, uma outra coisa também que vocês têm que fazer o ASO lá, né? Então é feito esse atestado de saúde ocupacional, o médico dá aptidão para vocês. O outro ponto que a gente tratou aqui também, né? Que é a prevenção dos riscos ambientais. A gente falou do ruído, falou do produto químico ali, que é a gasolina, que é colocado no tanquinho da máquina. Vocês têm que tomar cuidado para não sujar. Tem que usar o protetor auditivo, né, por conta do ruído, tem que usar as proteções por conta de acidente. Então a gente falou os riscos ambientais do ambiente de trabalho seus, ok? Esse treinamento todo está ali inserido também na NR12, que é a segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Tem também a parte de ergonomia, tem que usar aquele cinto para transferir o peso da máquina para o centro do seu corpo, ok? Tem também dos líquidos combustíveis inflamáveis que são utilizados na máquina, apesar de ser uma quantidade muito pequena, existe sim um risco se vocês iniciarem um incêndio, né? Às vezes a vegetação está muito seca, está pegando essa época agora no inverno, por exemplo, a gente está falando agora em julho, a chance de um incêndio existe, né? E tem também a NR31 que trata da parte de agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e tudo mais, né? Porque sempre as nossas atividades estão sempre envolvidas também, aqui no caso não está envolvido com a agricultura, mas vocês podem trabalhar depois alguma empresa, por exemplo, que mexe na parte agrária, ok? Fechando agora o último slide da parte técnica aqui, tem a ver
com relação ao abastecimento, né? A mistura gasolina e óleo 2 tempos, um ponto importante de falar é que ela envelhece, tá? Quem não trabalha direto com a máquina, às vezes faz serviços pontuais, o ideal é que seja feita a quantidade para ser utilizada no dia, não ficar armazenando. Ou se armazenar, não armazenar por mais de uma semana, por exemplo. Ela envelhece essa mistura. É importante falar disso e pode prejudicar o equipamento. Sendo assim, deve-se preparar apenas o que vai ser utilizado no dia, igual eu coloquei no slide ali. Ó. Não é recomendado a utilização de gasolina aditivada na máquina. A gasolina tem que ser gasolina comum, ok? Limpar bem de tempos em tempos o tanque de combustível e o galão. Costuma dar uma borra no fundo do galão. Aí quando você bota uma gasolina nova no galãozinho onde você faz a mistura, essa borra pode ir para lá e entupir a injeção da máquina, ok? Aí ali a gente tem a quantidade de gasolina, né? 1 litro, a gente tem que colocar 20 ml de óleo 2 tempos, tá vendo? A proporção é de 1 para 50, ou seja, uma parte do óleo para 50 partes de gasolina. Então, se você for fazer um galãozinho de 5 litros, você tem que colocar 100 ml de óleo. Às vezes a gente tá no meio dos operadores, a gente vê uma máquina outra fumando mais, soltando mais fumaça. E a máquina às vezes é novinha. O que o cara fez? Colocou mais óleo 2 tempos do que deveria, entendeu? O negócio existe um equilíbrio. Então ali você tem as quantidades, essa tabelinha serve até pra gente colar, né? Então é só você guardar de cabeça, 20 ml para 1 litro, 100 ml para 5 litros. Vai ter mais de um operador operando no dia? Vai gastar os 5 litros de gasolina, não vai? Pega o galãozinho de 5 litros, mede 100 ml e joga lá dentro. Mistura e coloca na maquininha, ok? O óleo 2 tempos serve para fazer a lubrificação do equipamento.